As angiospermas são plantas vasculares com flores e frutos. A novidade evolutiva que acontece de gimnospermas para as angiospermas é a presença de flores e a presença de frutos. Temos, gente, uma diversidade enorme, em torno de 285 a 300 mil espécies de angiospermas descritas, extremamente diversas. Milho, banana, amendoim, palmito, coco, mangueiras, laranjeiras, goiabeiras, canela, café, castanha do Pará, arroz, feijão, trigo, coqueiros, orquídeas, roseiras, ipês, plantas aquáticas, lentilhas d'água, ninféias, valisnérias, etc. Cactáceas como o mandacaru, como a coroa de frade, entre outros. A diversidade das angiospermas é muito grande. Quais são as principais características que aparecem nas angiospermas? Primeiro, vasculadas ou vasculares, também conhecidas como traqueófitas. Isso quer dizer que elas apresentam os vasos condutores de seiva. Exclusividade das angiospermas: presença de flor e presença de fruto. Novidade evolutiva. As sementes aparecem já nas gimnospermas. Todas as plantas que apresentam sementes são chamadas de espermatófitas. As flores verdadeiras apresentam estames e carpelos, que são as plantas chamadas de monóclinas, ou ainda estames ou carpelos, que são chamadas de flores ou plantas díclinas, flores díclinas. Quando aparecem os dois, os estames, os órgãos reprodutores masculinos, e os carpelos, os órgãos reprodutores femininos, ela é uma monóclina, ela tem os dois órgãos sexuais na mesma planta, também chamada de hermafrodita. Quando ela tem estame ou carpelo, ela é uma planta díclina. As flores, elas contêm sépalas, pétalas, osmóforos, que são estruturas secretoras de odor, e nectários, que são estruturas produtoras de néctar, que têm uma grande função de atrair os agentes polinizadores. O fruto, ele sempre vai envolver a semente, e ele é originário após o processo de fecundação, ele é originário do desenvolvimento de uma parte da flor, chamada de ovário. Aqui nós temos o pé de abóbora, nós temos a flor da abóbora e o fruto, que é a abóbora. A flor da angiosperma, então, aqui nós temos uma flor hermafrodita ou monóclina. Tem os dois órgãos sexuais numa flor só. Aqui, estigma mais estilete mais ovário. Nós temos o órgão reprodutor feminino. Estigma mais estilete mais ovário. Nós temos o pistilo, o órgão reprodutor feminino, que também é chamado de gineceu. Gineceu, órgão reprodutor feminino. Do outro lado, vamos mudar a cor aqui, nós temos o órgão reprodutor masculino. Olha, aqui nós temos a antera, que é onde fica o pólen. Aqui nós temos o filete, antera, e o filete. Antera mais o filete forma o estame. O estame, então, é o órgão reprodutor masculino, também conhecido como androceu. Androceu, órgão reprodutor masculino. E do lado de cá, o órgão reprodutor feminino. Aqui nós temos
o ovário e aqui no interior nós temos o óvulo. Essa parte pintada em rosa são as pétalas. O conjunto de pétalas forma uma corola. Aqui nós temos essas estruturas verdinhas que ficam segurando as pétalas, chamadas de sépalas. O conjunto forma um cálice, parece um cálice mesmo, ó. Aqui nós temos esse pedaço chamado de receptáculo floral e esse cabinho aqui que bem debaixo do receptáculo floral, o pedúnculo floral. Se o óvulo for, após o processo de fecundação, o óvulo desenvolve-se em semente. E após o processo de fecundação, o ovário desenvolve o fruto. Então, ó, o ovário vai formar o fruto. E o óvulo vai formar a semente. Aqui uma outra flor, né, com uma outra visão, porém mostrando a mesma flor. Nós temos então aqui, ó, estigma mais estilete, estigma e esse cabinho aqui mais estilete. Nós temos o gineceu, órgão reprodutor feminino. A antera mais o filete, que vai formar o androceu, órgão reprodutor masculino. Conjunto de pétalas, corola. Conjunto de pétalas, corola. Conjunto de sépalas, cálice. Que mais que nós temos para falar aqui? A antera, ela contém células, que são células 2N, chamadas de microsporângio, que vão produzir os micrósporos, que vão produzir o grão de pólen. Nessa imagem, nós temos uma outra visão da mesma flor. De novo, a antera, onde é produzido o grão de pólen, o filete, esses dois aqui, órgãos reprodutores, essas duas estruturas formam o órgão reprodutor masculino. O estigma, mais o estilete, mais o ovário, mais o óvulo. Estes daqui vão formar o órgão reprodutor feminino, o gineceu. Aqui uma outra imagem de flores, flores também hermafroditas. Essa estrutura aqui, ó, é o órgão, essa estrutura aqui é o órgão reprodutor feminino e aqui de baixo é o órgão reprodutor masculino. Aqui também, ó, esse aqui, essa pontinha aqui é o feminino e esses daqui na lateral são os masculinos. Plantas hermafroditas, flores hermafroditas. Os agentes polinizadores, eles pegam o pólen de uma planta e jogam na outra planta. Qual que é a importância do processo de polinização? Produzir, fazer a fecundação cruzada e produzir descendentes diferentes, né? Aumentar a variabilidade genética. Então, quando o agente polinizador é um inseto, nós chamamos de entomofilia. Quando é um morcego, é chamado de quiropterofilia. Os animais em geral, zoofilia. Anemofilia, quando é o vento. Hidrofilia, quando é a água. Quando são os pássaros, ornitofilia. Então, a reprodução das angiospermas é uma reprodução sexuada e quando acontece a polinização, a fecundação é chamada de fecundação cruzada. Qual que é a importância de acontecer a fecundação cruzada? Produção de indivíduos de descendentes com características genéticas diferentes, variadas, aumentar a variabilidade genética e perpetuar essa espécie ainda mais. O ciclo reprodutivo das angiospermas, então, é um ciclo haplodiplobionte. Nós temos uma fase
que existe o esporófito, e o esporófito sempre vai ser o quê? 2N. O esporófito vai produzir os esporos. Os esporos vão produzir quem? Os gametófitos. Quem são os gametófitos aqui, ó? O saco polínico, que é o gametófito masculino, e o saco embrionário, que é o gametófito feminino. Aqui nós temos o gametófito feminino. E aqui nós temos o gametófito masculino. O gametófito feminino vai produzir quem? O óvulo, não, a oosfera que fica aqui dentro, que é o gameta feminino. O saco polínico vai produzir o grão de pólen. O grão de pólen, quando ele cair aqui, ele vai formar o tubo polínico, que vai vir aqui embaixo para fecundar a oosfera. Mas, na verdade, aqui nós vamos ter o primeiro e o segundo núcleo espermático. O primeiro e o segundo núcleo espermático. O primeiro vai fecundar a oosfera e o segundo vai formar os 2 núcleos polares que ficam dentro do óvulo. Beleza. Após o processo de fecundação, vai formar essa estrutura aqui no meio, que é o embrião. E o embrião, ele vai ser o quê? 2N, porque ele surgiu a partir da fecundação. Fecundação de quem? Primeiro núcleo espermático mais oosfera. Mais oosfera. Vai formar o zigoto, que depois vai formar o embrião. Tá aqui, ó, o embrião. Embrião. O segundo núcleo espermático, que é esse aqui, ó, ele vai fecundar os 2 núcleos polares que vão estar aqui dentro. 2 núcleos polares. Então, N do segundo núcleo espermático mais N de um núcleo polar mais N do outro núcleo polar vai formar o endosperma. Aqui nas angiospermas, o endosperma vai ser triploide. Colocou a semente na terra, ela vai germinar, vai formar raiz, vai formar caule, vai formar folha e vai voltar a ser o indivíduo adulto, que é quem? O esporófito. Olha o processo de fecundação na fase haploide. Então, o grão de pólen caiu aqui, formou o tubo polínico. O tubo polínico tem os 2 núcleos gaméticos ou núcleos espermáticos, o primeiro e o segundo. O primeiro vai fecundar a oosfera, que está aqui, e o segundo, que é esse aqui, vai fecundar essas 2 bolinhas aqui, que são chamados de núcleos polares. A partir do momento que aconteceu essa fecundação, então, o primeiro núcleo gamético ou espermático fecunda a oosfera e o segundo núcleo gamético ou espermático fecunda os 2 núcleos polares. Dupla fecundação. Por que essa fase é a fase haploide? Porque aqui existem os gametófitos. E sempre os gametófitos serão haploides, tá? O tubo polínico, gametófito masculino. E o saco embrionário, aqui ó, o saco embrionário, gametófito feminino. Então, isso aqui é o órgão reprodutor feminino. E aqui a única coisa que a gente vê aqui é a antera, o órgão reprodutor masculino. Os frutos que são produzidos a partir do desenvolvimento, a fecundação e desenvolvimento do ovário, recebe o nome de frutos verdadeiros. E existem os chamados de falsos frutos, que são formados a partir do desenvolvimento. Na verdade, isso aqui está errado, não é do óvulo. É de qualquer outra parte da flor que não seja o ovário. Pode ser do receptáculo floral ou do pedúnculo floral. Olha aqui, ó. Pedúnculo floral. Essa parte aqui do caju nasceu do pedúnculo floral. Então, ele é um pseudofruto. A castanha é o verdadeiro fruto, porque a castanha origina do ovário, tá? Aqui nós temos o abacaxi, que é também um falso fruto. Ele é uma infrutescência.
Cada coisinha aqui, ó, cada coisinho desse aqui é um fruto, formando uma infrutescência. Porém, ele não originou do ovário. Como ele não originou do ovário, ele não é um fruto verdadeiro. Ele é um falso fruto. No caso do morango, a parte que a gente come, ela não surgiu do ovário, ela surgiu do receptáculo floral. As bolinhas pretas aqui é que surgiram do ovário. Então a parte comestível é formada do receptáculo floral, portanto é um pseudofruto. Aqui nós temos a grande parte da maçã, que já foi até comida aqui, originária do receptáculo floral. Então, ela é um pseudofruto. O fruto é esse pedaço que a gente nem come. Além disso, existem os frutos que não têm sementes, chamados de frutos partenocárpicos. Naturalmente, nós temos a banana, o limão Tahiti e a laranja baiana. São frutos partenocárpicos, frutos que não apresentam sementes. Dentro da classificação, da sistemática das angiospermas, nós temos então o filo Magnoliófita. Temos a classe das dicotiledôneas, eudicotiledôneas e monocotiledôneas. As eudicotiledôneas e monocotiledôneas, elas representam 97% das espécies. 3% restante são representadas pelas dicotiledôneas com características mais primitivas. É o grupo mais numeroso com espécies de grande porte. Eucaliptos com troncos mais ou menos de 110 metros de altura e 20 metros de circunferência, até espécies com menos de 1 milímetro de comprimento. Isso tudo está dentro das angiospermas, do filo Magnoliófita. As monocotiledôneas, elas são classificadas como isso porque elas apresentam apenas um cotilédone. Daí recebe o nome de monocotiledônea. No caso das dicotiledôneas, elas apresentam 2 cotilédones. Por isso que elas são chamadas de dicotiledôneas. Modernamente falando, eudicotiledôneas. As diferenças entre elas, as raízes, por exemplo, de uma monocotiledônea é uma raiz tudo igual, ó, chamada de raiz em cabeleira. Das eudicotiledôneas, ela tem uma raiz principal e depois tem as raízes secundárias. Em relação às folhas, as nervuras das folhas chamadas de monocotiledôneas, elas são nervuras retas, paralelas ou paralinérvias. Já nas eudicotiledôneas tem uma nervura central e tem as nervuras reticulares. E essa aqui é uma eudicotiledônea. Em relação à flor, as monocotiledôneas têm flores, os elementos florais são múltiplos de 3, elas são trímeras, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, é múltiplo de 3, Já nas eudicotiledôneas, elas podem, as estruturas ou elementos florais, eles são tetrâmeros ou pentâmeros, quer dizer, múltiplo de 4 ou múltiplo de 5. No caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Múltiplo de 5. Por exemplo, se eu pegar aqui, falar que a planta tem 15 pétalas, e aqui ela também tem 15 pétalas, pode ser tanto múltiplo de 3 quanto múltiplo de 5. Então, eu tenho que escolher um outro elemento para eu analisar a diferença e ver se ela é mono ou dicotiledônea. Em relação ao caule, também é uma diferença. Normalmente, não forma tronco. E no caso das eudicotiledôneas, tem a formação de tronco. Quem são os exemplos de monocotiledôneas? Arroz, palmeira, trigo, banana, milho, orquídea, coqueiro, abacaxi, cana-de-açúcar, grama. Quem são as eudicotiledôneas?
beterraba, café, alface, eucalipto, azaleia, feijão, soja, amendoim, laranja, roseira, entre outros. Então, nesta aula, nós falamos sobre o último grupo do reino vegetal ou do reino plantae, que são as angiospermas.